Beleza, vamos lá. Vou começar aqui a aula. Então eu tô gravando aqui no OBS, tá? Depois eu passo o vídeo para vocês. Baixo ele no YouTube, fica até mais compactado e passo para vocês. Então, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem aí, né? Vou aceitar aqui mais um aluno aqui. Espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa aula aí. Bom, eu postei para vocês material sobre trigonometria no triângulo retângulo e também a continuidade falando do ciclo trigonométrico. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é a respeito da questão de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Eu não vou perguntar se ficou dúvidas. Isso aí eu não vou fazer, até porque eu já sei bem trigonometria nos conteúdos mais difíceis da matemática, certo? De estudar, por falta de ter contato com ele no ensino fundamental. Poucos alunos têm contato. Quando tem um contato bem superficial com trigonometria no triângulo retângulo. Então, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: faz necessário resolver exercícios daquela lista de exercícios de trigonometria no triângulo retângulo? Se um aluno disser, professor, eu quero que o senhor resolva alguns exercícios, a gente resolve aqui e já ganha tempo com isso, tá? Então eu vou aguardar a resposta de vocês aí. Vamos lá, deixa eu ver, pelos que eu estou vendo na telinha aqui: Adriana, Luíde, Antônio, William, Maria Rita, Renato Evans, Alan. Faz necessário fazer alguns exercícios daquela lista de trigonometria no triângulo retângulo? Vou apresentar aqui a lista para vocês, tá? Vou abrir ela aqui. Alguém respondeu. Assim, professor, eu acho que todo mundo já está ciente do assunto, né? Mas se o senhor quiser. Ótimo, Ludi. Então vou pegar aqui alguns e vou fazer realmente, tá? Vou pegar aqui, vou abrir a lista de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Pra gente fazer aqui. Tá na pasta de vocês lá em mineração. Vamos lá, atividade. De exercício 1, trigonometria. Pronto. Tem um pouquinho de história lá, tem os exercícios, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho com esses exercícios, porque a parte mais importante mesmo de trigonometria, realmente, de fato, essa parte de trigonometria do triângulo retângulo e as relações fundamentais, tá? Então é bom que isso aí fique bem amarrado. Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. Vou apresentar a tela toda, porque depois, quando eu ficar trocando de tela aqui, fica aparecendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Onde é que está a nossa telinha? Ué, onde é que foi parar? Não é isso. Não é esse. Cadê a nossa tela aqui? Deixa eu ver aqui. Tá aí, certo? Então tá aqui aquela primeira lista que eu passei de trigonometria no triângulo retângulo, ok? Vou abrir aqui um PDF aqui que fica melhor, ele não fica variando. Eita, negócio chato da gota. Deixa assim mesmo. Então aqui a gente tem a lista e tem as definições, né? E vamos pegar os exercícios aqui. Vamos começar aqui pela questão 1. E eu vou ficar alternando telas, porque eu vou trabalhar aqui com a nossa
para me escrever em cima da página aí, entendeu? Lembrar, ó, se a gente tem um triângulo retângulo, qualquer que seja ele, vamos lembrar aqui a primeira parte aqui, ó, certo? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, né? Então vou alterar aqui nossa página aqui para poder escrever em cima dele, tá? Fazer uma captura de tela aqui. Triângulo retângulo aqui, ó, certo? Tem aqui, ó, um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, posicionado aqui, ó. Tá aqui a simbologia do ângulo 90 graus, né? Vocês estão vendo aqui, ó, certo? Aí tem o lado maior, que é o lado que não toca no ângulo 90 graus, que a gente chama de hipotenusa. Os lados menores são chamados de catetos, certo? E ele forma dois ângulos internos aqui, ó. Eu chamei aqui de ângulo beta e aqui de ângulo alfa, certo? Ok? Vamos dizer assim, por convenção, a gente usa colocar letras minúsculas nos lados. Aqui ele colocou o lado C, esse vértice C, como sendo o vértice C, o vértice maior. Aqui o vértice B e aqui o vértice A. Não tem problema nenhum mudar, mas observem, ó, eu coloco a letra minúscula oposto. Ó. O lado que não toca nesse ângulo A aqui, estou chamando de A minúsculo. O lado que não toca no ângulo C aqui, estou chamando de C minúsculo. E o lado que não toca aqui nesse ângulo B, estou chamando de B minúsculo. Então aqui eu tenho hipotenusa, cateto, cateto. Esses catetos eles passam a ter nomes adjacente ou oposto quando eu pego um desses ângulos agudos como referência. Então, quando eu pegar aqui o ângulo alfa, o ângulo beta aqui como referência, esse cateto B que não toca no ângulo beta é chamado de cateto oposto. E esse cateto A é adjacente. Oposto a beta, adjacente a beta. Se eu mudar e pegar, fazer uma mudancinha aqui. Se eu pegar, por exemplo, agora o cateto alfa, o ângulo alfa aqui, esse cateto é oposto a alfa. E esse aqui é adjacente a alfa, certo? Então a questão de adjacente e oposto depende muito da posição do ângulo, beleza? Vamos voltar lá. E aqui ele fala, aqui, observem aqui, ó. Ele fala muito bem aqui, ó. Para este ângulo alfa, aqui está aqui, ó, esse ângulo alfa, para o ângulo alfa, seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Seno cateto oposto sobre hipotenusa. Para o próprio ângulo alfa, o cosseno de alfa é cateto adjacente a alfa sobre hipotenusa. E para o ângulo alfa, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando eu mudo o ângulo, quando eu vou para o ângulo beta aqui, ó, aí eu inverto as coisas. Seno de beta, cateto oposto a beta, tá vendo? B oposto a beta, sobre hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente a beta, tá aqui, ó, adjacente a sobre hipotenusa. E a tangente vai ser cateto oposto a beta sobre cateto adjacente. Então, essa definição, ela vai essa posição do lado vai mudar de acordo com o ângulo, tá bom? E aqui ele dá um exemplo aqui, ó. Dado esse triângulo retângulo, tá? Dado esse triângulo retângulo, eu quero escrever seno, cosseno e tangente de beta e de alfa. Seno, cosseno, tangente de beta e de alfa, beleza? Então, observem aí, vou permitir mais um aluno aqui, mais um, mais dois, mais três, tá? Então, observem aí que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Observem aí que eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Vou aqui colocar como uma apresentação aqui. Tem esse triângulo retângulo aqui, ó, tá aqui. Aqui, dependendo do ângulo que eu tomar, eu vou ter cateto oposto e adjacente. Vamos pegar aqui o ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó. Tangente
cateto adjacente, que é o cateto que forma o ângulo junto com a tangente, cateto oposto. Então, quem é o seno de alfa? Oposto com hipotenusa, 4/5, está aqui, certo? Quem é o cosseno de alfa? Adjacente com hipotenusa, 3/5. Quem é a tangente de alfa? Oposto sobre adjacente, 4/3. Agora, se eu tomar o ângulo beta, quem é o seno de beta? Oposto com adjacente. Cosseno, adjacente com hipotenusa. E tangente, oposto com adjacente. Observem que, ó, eu vou falar isso aqui logo, ó o que acontece aqui, ó. Se esses dois ângulos são ângulos de um mesmo triângulo, o seno de um é igual ao cosseno do outro. O seno de um é igual ao cosseno do outro. E as tangentes são inversas. Então, a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa, certo? E o seno de um é exatamente igual ao cosseno do outro, ok? Então essas coisas aqui a gente não pode esquecer, tá certo? Vamos voltar onde interessa pra gente. Tem essa tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Isso aqui a gente tem que, na verdade, isso aí tem que decorar mesmo. Tem como construir, professor? Tem como construir. Eu posso até mostrar como construir. Você não precisar decorar. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? De repente você aprende a construir ela, tá? Como é que vai ser essa construção? Você vai escrever aqui, ó. Observe aqui, eu vou fazer embaixo. 30, 45, 60. Vou colocar aqui seno, cosseno e tangente. No seno você escreve 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Tira a raiz quadrada de tudo. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 é raiz de 2. Raiz quadrada de 3 é raiz de 3. Raiz quadrada de 3 é raiz de 3. Raiz quadrada de 2 é raiz de 2. E raiz quadrada de 1 é 1. E divido tudo por 2. Ah, e a tangente? A tangente você divide seno por cosseno, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Tanto é que raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, quando eu faço as divisões, eu encontro ali. Essa é uma forma de escrever essa tabelinha. Mas o ideal aqui é você... o ideal aqui é você decorar mesmo essa tabelinha aqui, ó. 30 graus, seno 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. 45, seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, tangente 1. 60 graus, seno raiz de 3 sobre 2, cosseno 1 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui. Um exemplo bem simples é esse aqui, ó. Tá? O mais simples que tem aqui, esse aqui. Certo? O que é que tem nesse exemplo aqui? Em cada caso, calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo agudo. Certo? Em cada caso. Então eu tenho um triângulo aqui, ó. Presta atenção na letra A, B, C, que ele está dando os lados. E aí tem um ângulo agudo aqui, epsilon aqui, tá vendo? Um ângulo agudo aqui. É esse aqui que nós queremos calcular. Então vamos lá. Vamos reescrever esse nosso triângulo aqui. Oxe. Tá dando um delay aqui. Somou isso aí não.
Vou tentar abrir isso aqui para baixar ele, que tá dando um delayzinho aqui. Problemas técnicos. Arquivo. Vou fazer o download dele aqui em PDF. É internet, meu filho. Internet é muito bom, mas pode atrapalhar também. Vamos aqui. Eu não quero abrir com Adobe. Usados. Aqui vai ser com Adobe mesmo. Vamos lá, vamos abrir aqui. Bom, então tá aqui. Nós temos aqui nosso documento, melhorou até a visualização aí. Temos aqui nossa primeira questãozinha aqui pra gente resolver, né? Tá aqui. Oxe, o bicho agora foi doido aqui. Desconfigurou foi tudo. Cadê exercício 1 e 2? Tá aqui, exercício 1, pronto. Desconfigurou tudo aqui, mas é isso aqui que a gente quer. Esse exercício aqui, vou trazer ele, se eu consigo trazer ele para cá. Tá dando um conflitinho aqui. O programinha parou de responder. Eita. Vamos aqui. A gente tem esse exercício aqui para resolver. Vou tentar resolver por aqui mesmo, é o jeito. Então, vou até aumentar lá a tela, porque eu pego só o que nos interessa. Vamos lá. Eita, Jesus do céu. Complicado. Tenham calma, o professor é velhinho. Essas coisas aí mais modernas assim. O computador do professor tá meio baleado também. Vamos lá. Até meio como se tivesse desconfigurado aqui, mas assim mesmo. Dando uma panezinha aqui no meu computador, mas
tem como não. Ixi. Ver se agora eu consigo. Eu quero jogar aqui nesse outro programa que é melhor para escrever. Certo, não tá dando certo não. Aqui mesmo. Aqui mesmo, bora lá. Que a gente faz os riscos aqui, por aqui mesmo. Vou estudar isso com calma. Então aí, nós temos esse exercício aqui. E eu quero mexer com esse triângulo aqui. Esse triângulo que eu chamo de triângulo 1 aqui, tá? Então eu quero calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui, desse ângulo interno. Quero calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo interno aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é definir nesse triângulo quem são os lados. Raiz de 5 é o quê? 2 é o quê? E esse 1 é o quê? Raiz de 5 é hipotenusa, o maior lado. Certo? E esse 1 em relação a esse ângulo? Cateto oposto, não toca no ângulo. E o 2, cateto adjacente. Então agora eu já posso escrever seno, cosseno e tangente. Vou escrever aqui em cima, tá? Seno desse ângulo aqui, cateto oposto, 1 sobre hipotenusa. Não pode ficar raiz no denominador, então tem que racionalizar. Vocês aprenderam racionalização já. Racionalizando eu vou ter raiz de 5 sobre 5. 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 25, que é 5. Certo? Cosseno do ângulo. Quem vai ser? Cateto adjacente 2 sobre hipotenusa raiz de 5. Novamente, tem que racionalizar. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Racionalizando, isso aqui é igual 2 raiz de 5 sobre 5. Então tá aqui, seno e cosseno. Agora, como é que eu escrevo tangente? A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é 2. Então tem aqui, ó, seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro triângulo, tá? Só para a gente amarrar essa informação. Vou até desfazer aqui e fazer novamente. Isso aí vai ficar gravado na aula, tá? Vamos lá. Vamos lá. Com esse triângulo aqui agora, eu vou trabalhar com o ângulo beta, né? Meu Deus. Vou trabalhar com esse ângulo beta aqui, certo? Então vou identificar, ó, hipotenusa, cateto oposto, que é o 3 aqui, cateto adjacente, que é o 4, ok? Então vamos lá. Seno desse ângulo beta oposto sobre hipotenusa, que é 5. Tá aqui o seno, fechou. Cosseno desse ângulo beta
adjacente, que é 4, sobre hipotenusa, que é 5. Fechou. E a tangente desse ângulo beta vai ser quem? Oposto sobre adjacente. 3 sobre 4. Beleza? Então aí a gente fechou essa questão. Agora vamos pegar uma questão um pouco mais bem trabalhada, tá? Mais bem utilizada. Essa aqui não, essa aqui tá... é simples. Vamos pegar uma mais bem trabalhada aqui. Vamos pegar essa questão 4 aqui. Pronto. Questão 4 aparentemente boa, tá? Vamos ver essa questão 4 aqui para a gente trabalhar. O que é que diz a questão 4? Que, sabendo que seno de 10 graus é 0,17, seno de 65 graus é 0,90 e cosseno de 50 graus é 0,64, calcule. Bom, pessoal, eu falei para vocês o seguinte: se eu tenho um triângulo retângulo aqui, tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui, não é isso? Se eu chamar isso aqui de alfa e esse aqui de beta, o seno de alfa é igual ao seno de beta. Por quê? Porque alfa mais beta dá 90 graus. Se esse ângulo aqui é de 90, esse aqui, o principal aqui, esse aqui, ó, é de 90, a soma desse com esse também tem que dar 90, porque a soma dos três tem que dar 180 graus. Então, dado isso, olha as informações que nós temos. Dado isso aqui, olha as informações que nós temos. Vamos pegar as informações que nós temos. Eu tenho seno de 10 graus. Ó, 10 mais 80 dá 90, não dá? Sim? Então, ó, seno de 10 igual cosseno de 80, que é igual a quanto? Quanto é o seno de 10? 0,17. Então, cosseno de 80, 0,17. Está respondido já. Agora, seno de 65. 65 mais 25 dá 90. Se o seno de 65 é igual ao cosseno de 25, então, quem é o cosseno de 25? 0,90. Respondido aqui. Por último, falta o seno de 40. Mas eu tenho cosseno de 50. Seno de 40 igual cosseno de 50. É a definição aqui, ó. Seno de um é o cosseno do outro. Vou só melhorar aqui a escrita, tá? Cosseno de 50 graus. Logo, o seno de 40 graus vai ser igual ao cosseno de 50, que é 0,64. Respondido aqui também, ó, 0,64. Então, essa ideia que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, ela é válida toda vez que esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares, tá? A soma dos dois ângulos dá 90 graus. Toda vez que isso acontecer, isso aí é válido, beleza? Então tá aí resolvido o exercício número 4. Vamos para esse 5 aqui. Vamos para a questão 5 aqui. Vamos lá. Se eu dou um zoom aqui, para melhorar mais ainda para a gente escrever, tá? Vamos para a questão 5 aqui.
Eu vou trabalhar as outras. Vamos com calma, não tem pressa. Essas aulas aí online é trabalhar com calma mesmo. E aí a gente vai tocando o barco, vai dando tudo certo, tudo na paz, tá? Então, o que ele diz, ó? Num triângulo retângulo, tá? Um cateto mede 15, a hipotenusa 17. Calcule o seno, o cosseno e a tangente. Então, num triângulo retângulo, um cateto mede 15 e a hipotenusa 17. Ele quer seno, cosseno e tangente do maior ângulo desse triângulo. Então, esse exercício eu vou resolver usando esse espaço aqui, tá? Ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Eu tenho Ixi, agora ficou forte demais aqui. Vou pegar esse aqui. Vixe. Porque tá assim, hein? Tá difícil hoje. Tá difícil. É pra estar escrevendo de boa aqui. Tá difícil. Espessura danada é essa? Vamos ver aqui. Tá? Esse aqui não vai não. Vamos lá mesmo. Aqui tá complicado. Então tem um triângulo retângulo, certo? Vou tentar desenhar ele aqui, ó. Um triângulo retângulo, tentar desenhar ele aqui. (90 graus). Eu sei a medida de um cateto, que mede 15. Eu sei a medida da hipotenusa, que mede 17. Ele quer saber seno, cosseno e tangente do maior ângulo. De cara eu vou falar uma coisa para vocês, ó. O maior ângulo, ele é oposto ao maior cateto. É isso? O maior ângulo agudo, ele é oposto ao maior cateto. Então tem que descobrir a medida desse ângulo aqui, desse lado, porque se esse lado for maior que 15, o maior ângulo está aqui. Agora, se esse lado for menor que 15, o maior ângulo vai estar aqui. Então, para descobrir a medida desse lado, a primeira coisa é usar o teorema de Pitágoras, ó. 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, fazer conta aqui agora. Quanto é 17 ao quadrado? Alguém me responde aí? 289. Eu não ouvi, para mim o som tá baixo. 289. 289. Igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. 225. 200 e... Ixi, só fora do esquadro aqui. 225. Então esse 225 está somando, vem para cá subtraindo. 289 menos 225 vai ser igual a x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é igual, esse menos esse, 49. É isso? Não. 64, né? 64. Isso quer dizer que x é a raiz quadrada de 64, ou seja, o nosso x vale 8. Então acabamos de descobrir que esse x aqui, ó, vale 8. Beleza?
que é que eu preciso fazer agora? Identificar qual é o maior ângulo agudo. Como eu disse, o maior ângulo agudo é oposto ao maior cateto. Então, o maior cateto aqui é esse aqui de 15. Então, tá aqui. É esse ângulo aqui que a gente vai trabalhar. Esse que eu estou pintando aqui agora. Escrever seno, cosseno e tangente desse ângulo é simples. Não tem segredo. Seno. Vou chamar aqui de ângulo alfa, tá? Seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E por último a tangente de alfa. Vou escrever aqui. Tangente de alfa. Cateto oposto 15 sobre cateto adjacente 8. Resolvido o exercício. A teoria qual era? O maior ângulo agudo, ele é oposto ao maior lado, ao maior cateto, aliás. O maior lado é sempre a hipotenusa e o maior ângulo é sempre o de 90 graus. Esses dois ângulos aqui somados dá 90. Então, esse aqui vai ser sempre maior. Beleza? Sigamos em frente. Acho esse exercício aqui interessante para a gente usar essa parte aqui também, ó. Tá? Esse exercício aqui ele está dizendo o seguinte: uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus. Então o cara tá aqui nesse ponto aqui, ó, onde está o olhinho aqui, ó, tá onde está o mouse aí, ó, né? Aqui, onde está o mouse, certo? E ele vê uma torre, ele observa uma torre sob um ângulo de 30 graus. E essa pessoa se encontra a uma distância X da torre. E cujos olhos dessa pessoa estão no plano horizontal dessa torre, dessa base da torre. Determina essa distância X. Parece um exercício um pouco complexo, mas bem simples, tá? Questão de interpretação aí. Que nós vamos ter a pessoa observando aqui seu plano de visão horizontal com a base da torre. A torre aqui, ó, ela faz um ângulo de 90 graus com o chão aqui, ó. Essa altura daqui até aqui equivale 12 metros, certo? E o que ele quer é medir a distância daqui até aqui. E ele dá uma informação: a tangente é 0,58. Tangente de 30 graus. Ele está dando essa informação. Mas observe que nós temos um ângulo agudo de 30 graus. Um triângulo retângulo, aqui vou chamar aqui de A, B, C. Aqui 90 graus, certo? E duas medidas. Esse cateto BC e esse cateto AB. BC adjacente ao ângulo, BC oposto ao ângulo, desculpem-me, e AB adjacente ao ângulo. Tangente desse ângulo qualquer aí é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas esse ângulo qualquer é um ângulo de 30 graus, então tangente de 30 é igual o cateto oposto, que é 12, sobre o cateto adjacente, que é o que a gente quer descobrir, o x. Porém, a tangente de 30 foi dada aqui, ó, 0,58, igual a 12 sobre x. Melhorando isso aqui, x é igual a 12 dividido por 0,58. Agora, novamente, é fazer conta, né? Vai lá, procura uma calculadora aí, faz suas continhas aí de boa, entendeu? Aqui a calculadorazinha aqui, ó. Pega a calculadora aqui, traz para cá, vou apresentar aqui para vocês. 12 dividido por 0,58.
igual 20,689. Então, aproximadamente 69 metros. Certo? Então, X é aproximadamente igual 20,69 metros, tá? Ah, professor, se fosse uma questão de múltipla escolha e tivesse 20, 21, 22, qual seria a resposta? Alguém pode me responder? Seria 21. 21. Por quê? Porque passou de 5 ali. Passou de 20,5, né? Até 20,51 seria 20,5. 20,49 já cairia para 20. 20,51 seria já para 21, né? Já passou, certo? Do 20,5. Então é uma questão de critério de aproximação, beleza? Bom, depois nós temos aqui, vou diminuir aqui porque... Oxi, esse bicho dividiu o texto e não pegou o restante do texto não. Negócio velho troncho. Tem um outro exercício interessante lá naquela lista de exercícios. Baixou aqui, sei lá, vamos lá. Ele não baixou, ele desconfigurou a lista. O negócio velho bebo. Vamos aqui, tá aqui a lista, é essa aqui, ó. Ele desconfigurou essa lista. Não. A lista, tá vendo que falta um exercício aqui, que ele, na hora que eu baixei o arquivo, ele desconfigurou. Vamos pegar esse exercício 8 aqui para a gente resolver. Ele tem espaço para resolver ele aqui. Vamos dar vamos resolver ele aqui, esse exercício 8. Tá? Exercício 8 aqui é interessante. Vamos fechar ele e aí depois a gente pode passar um pouco para frente de... Tá? Vamos aqui, exercício 8 aqui. Observem esse exercício 8 aí. Observem bem esse exercício 8. Vamos ler ele aqui com calma, tá? A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. Então tá, o ponto que ele está falando aí é esse ponto aqui. Deixa eu queria dar um zoom nisso aqui, não estou conseguindo. Ali nos animais, professor. Oi? Lá embaixo. Eu já tentei aqui uma vez. É pro meu computador, cara. Hoje o negócio tá difícil. Teve uma hora que até apagou a tela aqui. Vou tentar de novo. Quando deu o Ctrl mais aqui, ele deu foi problema aqui, ó. Agora foi. Eu tive até que fazer como se fosse um reset nele aqui para poder melhorar. Mas agora melhorou. Agora ficou bom, né? Ficou tranquilo. Então, vamos lá. Essa questão do exercício 8 aqui, vou abrir aqui do jeito para escrever para vocês. Eu estou tendo que fazer manobras aqui, trabalhando com captura de tela e tudo. Vamos lá. Não quero fazer essa captura de tela assim não. Quero deixar sair esse...
Só sair aquilo ali. Já foi, já. Pronto. Aqui. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio, sob um ângulo de 30 graus. Então o ponto que ele está falando é esse aqui, ó. Esse ponto aqui. O cara está aqui, ele observa o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Está aqui o ângulo de 30 graus, certo? Ok? Caminhando 24 metros em direção ao prédio, então o cara sai daqui e caminha 24 metros em direção ao prédio, ele chega aqui, certo? Atingimos um ponto onde se vê o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus. Então ele já vê o topo do prédio sob um outro ângulo. Desprezando a altura do observador, ou seja, não importa a altura do cara que está aqui, se ele mede 1,5 m, se ele mede 2 metros, se ele mede 1,80 m, desprezando essa altura, calcule em metros a altura do prédio. Então o que ele quer é essa altura aqui, ó, daqui até aqui. E aqui a gente sabe que é um ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo aí? Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, vamos ter que trabalhar com dois ângulos aqui, ó, 30, 60, certo? E considerar que esse espaço aqui eu não conheço. Vou chamar ele aqui de Y, tá? Beleza? Que a gente precisa calcular essa altura. Observe, em relação a 30 graus, eu tenho cateto adjacente, que é 24 mais Y. Vou escrever aqui, tá? Em relação ao ângulo de 30 graus, eu tenho cateto adjacente, que é igual y mais 24. E eu tenho o cateto oposto, que é igual x, certo? Em relação a 60 graus, cateto adjacente y, cateto oposto x. Uma coisa importante, 30 mais 60 dá 90, não dá? Então, dá aquela relação que a gente tirou. Seno de 30 igual cosseno de 60. Isso aqui é importante lembrar. Tangente de 30 inverso da tangente de 60, ok? E é isso aqui que a gente vai usar. Que cateto oposto com adjacente dá tangente, oposto com adjacente dá tangente. Então daqui, ó, vou escrever, depois vou apagar para reescrever, tá? Daqui dessas conclusões aqui eu vou ter, ó, tangente de 30 graus x sobre y mais 24. Tangente de 60 graus igual x sobre y. E agora, como é que qual a conclusão que a gente vai chegar aí? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Para poder a gente dar continuidade. Como é que a gente faz aí? Para calcular essa altura desse prédio. Flora o pensamento aí, moçada.
inverter não ou a tangente de 60? Oi? Igualar os dois. Inverte a tangente de 60. Na verdade, se você fizer isso, você vai provar que é igual. Mas você não vai conseguir encontrar nem o valor de x, nem o valor de y. O que a gente quer é encontrar o valor de x e y. O que você está falando aí é verdade. Porém, você provar isso, se você colocar isso, você vai só provar que é igual. Nada mais. Você está me entendendo? Aqui vai entrar uma coisa que vocês não podem esquecer. Aquela tabelinha de 30, 45, 60. Definida já, ó. Quem é tangente de 30? Quem é tangente de 60? Principalmente aqui, ó, na tangente de 60, para mim usar aqui e fazer uma relação entre x e y. Lembra lá, tangente de 30? Pesquisa aí. Quanto é tangente de 30? Lá na tabelinha. E quanto é a tangente de 60? Lá na tabelinha. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 60 é raiz de 3. Ó, raiz de 3 sobre 3 e aqui raiz de 3. Prestem bem atenção aqui, nessa parte que eu vou quadricular. Aqui. Se tangente de 60 é a mesma tangente de 60, então x sobre y é igual a raiz de 3, não é isso? Perfeito? Eu vou apagar, como vai ficar no vídeo, não tem problema, depois vocês podem recapitular, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui essas partes aqui. Vou sair, vou capturar a tela de novo. Esperar aqui, pagar para me capturar a tela de novo, para não fazer. É assim, tem que ter calma mesmo. Demorando demais. Tá aqui. Então vamos lá. O que é que eu falei antes? Tangente de... Vou guardar. Ó. Tangente de 30. Aqui não. Vou guardar aqui do lado aqui. Que a gente vai precisar de espaço. Tangente de 30. A gente chamou isso aqui de x. Isso aqui de y, né? Tangente de 30 igual y mais 24 sobre x. E tangente de 60 y sobre x. A gente já viu que tangente de 60 é raiz de 3. Então daqui eu vou tirar, ó. Primeiro, y sobre x é raiz de 3. Certo? Isso significa que o y é raiz de 3 vezes x. Então tem um valor para y que eu posso jogar aqui, ó. Que eu posso jogar aqui. Certo? Agora, se eu pegar essa informação que eu acabei de colocar aqui e pegar a informação da tangente de 30, jogar aqui, ó. Tangente de 30 y mais 24 dividido por x. Certo? Tangente de 30 é quem? Raiz de 3 sobre 3. Y é quem? Raiz de 3 x mais 24 dividido por x. Agora aqui é só a questão de manipular isso aqui para resolver. Que aí nós vamos determinar o valor de x agora. Esse vezes esse vezes esse, faz a manipulação aqui. Só manipular a equação aqui agora. O problema está resolvido. Só vamos manipular a equação.
Se eu pego esse 3, está dividindo, vem multiplicando, pega esse x, está dividindo, vem multiplicando aqui, então vou ter raiz de 3 vezes x igual 3, que multiplica raiz de 3, x mais 24, né? E aí vai manipular, raiz de 3x igual 3, raiz de 3x mais 3 vezes 24 dá 72. E agora resolver essa equação aqui. Esse 3 raiz de 3x vem para cá, ou isso aqui vai para lá. Você vai fazer uma conta aqui agora, tá? Vou fechar aqui e vou guardar essa equação aqui, ó, pra gente manipular ela, tá bom? Raiz de 3x igual 3 raiz de 3x mais 72. Beleza? E agora como é que eu faço para manipular isso aqui? Faz os cálculos aqui, né? E aí vai encontrar um valor para x. Então eu vou deixar esses cálculos aqui para vocês fazerem, tá? Senão fica muito mamão com açúcar, né? Fazer umas continhas também faz bem. Então a parte de triângulo retângulo, para mim tá assim, acho que tá legal, tá? Eu quero mostrar para vocês agora um pouco daquela parte de conversão de ângulos, tá? Que a gente tá nos vídeos lá. Então vamos definir aqui algumas coisas. Primeiro definir aqui essa questão de unidade de grau. Define como um grau a medida do ângulo central, cujo arco corresponde a 1 sobre 360 partes de circunferência. O que ele está querendo dizer? Uma circunferência completa, saindo de um ponto A, dando a volta completamente nele, chegando em A de novo, ela mede 360 graus. Essa circunferência ela pode ser dividida em 300 partes. Cada parte dessa é 1 grau, certo? Só que esse grau ele tem relações com outro tipo de medida, que é chamada de radiano, certo? E um radiano, ele equivale a uma quantidade de graus. Como é que a gente faz essa conversão aqui? Como é que a gente converte para radiano? Se eu pego 1 grau, como é que eu faço para converter ele em radiano? Como é que eu faço isso? Lá no vídeo ficou demonstrado isso, né? Como é que a gente faz? Aí eu tenho que trabalhar com o comprimento da circunferência, tá? Comprimento de uma circunferência é 2π radiano. 2πr, certo? Então, se a circunferência tem raio 1, o radiano é 2πr. Então, vou tentar aqui decifrar o que é que significa isso. Então, um exemplo. Uma circunferência ela tem 360 graus. E ela tem como comprimento 2πr, onde esse r é o raio da circunferência. Beleza? Ok? Tudo bem aí, né? Então, se eu quero fazer uma conversão direta, como o raio da nossa circunferência, que a gente vai trabalhar padrão, é raio 1, eu trocar esse R por 1, eu vou ter 360 igual 2π. Logo, π radiano, tá? Equivale a 180 graus, que é dividir 360 por 2. Então, essa é uma relação que eu vou ter que usar agora. E para mim encontrar um ângulo em radiano, basta usar uma regrinha de 3. Por exemplo, como é que eu escrevo 30 graus em radiano? Regrinha de 3. Se π equivale a 180 graus, o ângulo que eu quero
de 30 graus. Vou apagar aqui. Vou escrever na forma. Repetindo aqui. Ixi, travou de novo. Agora vai. Bichinho tá lento, viu? Hoje tá complicado. Eita, papai do céu. Me ajuda aí. Vamos lá, se dá certo aqui agora. Se π radiano equivale a 180 graus, então essa aqui é a relação que eu tenho. Eu quero descobrir quanto vale um ângulo de 30 graus. Tem várias formas de fazer. Uma delas é a regra de 3. Eu vou chamar x equivalente a 30 graus, que é o que eu quero descobrir. E eu vou chamar de π equivalente a 180, que é o que eu tenho. E eu resolvo essa regra de 3. 180x igual 30π. Não é isso? X vai ser 30π dividido por 180. Quando eu fizer a divisão aqui, ó, x vai ser π sobre 6. Mas observe que tem uma forma mais simples. Observe que o pessoal ensina assim. Eu gosto de mostrar que tem um negócio aí mais simples para você fazer. Qual é o mais simples? Vou até parar aqui para não me estender muito. Para mim, na minha opinião, qual é o mais simples? Você tem um ângulo de 180 graus e você quer chegar em 30 graus. Bom, 180 dividido por 6 dá 30. Todo mundo concorda com isso, não concorda? Se 180 é π, se eu divido 180 por 6, eu tenho que dividir π por 6. Então 30 é π sobre 6 radiano. 30 é π sobre 6 radiano. Só dividir 180 por 3. Só que 180 é quanto? π. Isso vale para qualquer um. Isso vale para todos. Vou pegar um outro exemplo aqui. E são exemplos simples aí. Ah, professor, mas é tão simples assim? É simples. Desse jeito. Eita, meu pai do céu. É simplesinho assim, sem tirar nem pôr. Vamos pegar aqui vamos pegar um exemplo aqui, ver se tem exemplo aqui na lista aqui pra gente resolver, né? Vamos pegar aqui. Exercícios. Vamos lá. Pronto, tá aqui, ó. Quantos radianos percorre? Essa é a questão 9 aqui, ó. Não, vou fazer essa aqui primeiro. 5. Converta 5π sobre 3 em graus. Não tem o que fazer aqui não. Você tem que lembrar da relação. Tem só que lembrar da relação. Vou aumentar aqui para ficar legal aqui o espaço. Converta isso aqui em graus. Não tem o que fazer aqui não. Você tem que lembrar que π, isso aqui não pode esquecer disso. π é igual a 180 graus, π radiano.
Então aqui é trocar esse π por 180. 5 vezes 180 dividido por 3. Esse por 3 dá 60. 5 vezes 60. 5 vezes 60 é 300. Então, portanto, né, 5π sobre 3 é equivalente a 300 graus. Não tem nem o que discutir aí. Simples assim. Agora vamos pegar uma questão um pouquinho mais difícil em trabalhar. Essa não é tão difícil, não, mas é importante para afirmar o conceito. Que eu acabei de falar isso aqui é importante para afirmar o conceito. Essas 6 aqui. Vamos firmar esse conceito aqui. Converta 15 graus em radiano. A gente viu de radiano para grau, vamos ver de grau para radiano. Diminuir um pouquinho aqui. Converta 15 graus em radiano. Vamos lá. O que é que eu vou ter que lembrar? Não pode esquecer. De grau para radiano. Π é 180 graus. Isso aqui eu tenho que lembrar. Que eu quero converter 15 em radiano. Várias maneiras de fazer. Eu vou fazer usando as duas. Se π equivale a 180, quanto vai equivaler 15? Regrinha de 3, certo? Regrinha de 3. Então, 180